forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Amigos e amigas, a ti minha saudação de amor, de esperança e de paz. Semeando a Palavra para um tempo de reflexão é um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil que se propõe a anunciar uma mensagem cristã, oferecendo às pessoas a possibilidade, a partir das Sagradas Escrituras, de conhecerem a Jesus Cristo, podendo confessá-lo como seu Senhor e Salvador, que é o projeto do Reino de Deus que leva à vida eterna. Nosso tema de reflexão para hoje é falando sobre a fé. Cada pessoa tem sua liberdade de pensar, de crer ou não na existência de um Deus. As pessoas cristãs, no entanto, afirmam que a fé leva para a vida e a ausência dela leva para a morte, ou seja, o afastamento daquele que é a fonte da vida. Mas como pode um cristão falar de sua fé em nossos dias sem ser acusado de proselitismo? Será que as pessoas do nosso tempo ainda se interessam por assuntos de fé? É do nosso conhecimento que o ser humano foi criado para viver em relação com outras pessoas. Contudo, cada pessoa tem sua individualidade no seu modo de pensar, de falar e de agir. É verdade também que cada pessoa é fruto de uma educação recebida, o que é expressado pelos seus pensamentos, suas palavras e suas ações. Educação esta influenciada pela família, sociedade e o meio onde ela vive. Querendo ou não, o ser humano vive por influências, sejam elas boas ou ruins. Por exemplo, uma pessoa que assume a vida de marginalidade vai pensar, falar e agir influenciando outras pessoas a aderirem seu comportamento marginal. Uma pessoa que se identifica com uma vida responsável de acordo com a vontade de Deus certamente dará indícios desta vontade no seu modo de viver e agir, o que também servirá de influências para outras pessoas. No dia a dia, as pessoas falam umas com as outras sobre aquilo que vivem. Isto causa aproximação ou afastamento, dependendo do interesse que cada pessoa tem. Como citado no início, cada pessoa tem a sua liberdade de pensar, falar e agir. Esta liberdade pode ser uma riqueza, mas a falta de sabedoria em usá-la pode se tornar uma pobreza miserável. Não seria esta a razão do fracasso de tantas pessoas em suas vidas e no seu modo de viver? Uma certa médica, vendo a necessidade dos seus serviços, prontificou-se a doar um tempo extra como colaboradora voluntária. Na mesma unidade de saúde onde ela atuavam também outras 5 mulheres voluntárias que costumeiramente almoçavam juntas. Pelos comentários surgidos à mesa, a médica então pôde perceber que nenhuma delas dava valor algum aos princípios cristãos. A médica havia notado ao longo de sua vida as transformações positivas que haviam acontecido na vida das pessoas que seguiam a sua fé em Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Ela mesma havia experimentado isto na sua própria vida, e assim ela dava testemunho a respeito do agir de Deus na sua vida. Quando ouviu aquelas mulheres no almoço, tão logo ela sabia que também ali ela deveria dar testemunho a respeito da sua fé, mas ela temia que isto pudesse levá-la a ser ridicularizada. Ela sabia que um testemunho sem palavras certas e sábias podia ser mais prejudicial do que benéfico para o reino de Deus. Por causa da sua timidez, ela não encontrava o momento certo para falar para as companheiras de trabalho, e isso estava lhe deixando com um sentimento de fracassada. Contudo, numa certa manhã, quando ela acordou, encontrou-se mergulhada no pensamento de inutilidade para o reino de Deus, e desta forma ela orou a Deus pedindo: Senhor,
dá-me a oportunidade para falar para as minhas companheiras sobre a minha fé. Põe nos meus lábios as tuas palavras e dá às minhas companheiras a percepção da importância da fé. O milagre não veio imediatamente, mostrando a ela que Deus tem o tempo certo para agir e para usar aqueles que se propõem a servi-lo. Semanas se passaram. Chegou novamente a hora do almoço e, naquele dia, sem mais nem menos, a conversa convergiu naturalmente para falar sobre questões da fé. Suas companheiras começaram então a fazer-lhe perguntas sobre as suas convicções. A partir deste dia, o horário do almoço passou a ser o espaço para falar sobre questões da fé, e a médica pôde aos poucos testemunhar a respeito do que Jesus Cristo significava para ela e como Deus havia mudado a sua vida. Ela não tinha certeza se havia conseguido convencer as suas companheiras da sua fé, mas Deus permitiu que ela plantasse pequenas sementes que possivelmente germinariam e poderiam vir a produzir frutos em algum momento. Isto nos lembra a palavra bíblica que é apresentada pelo profeta Isaías, quando o próprio Deus diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Mas que palavra é esta que Deus profere de sua boca? Palavra de reconciliação e salvação. O apóstolo Paulo nos lembra: tudo isto é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Deus nos dá a palavra que quer e transforma realidades, situações e vidas. Contudo, a tarefa de anunciar esta palavra é nossa, pois o próprio Jesus nos incumbiu da mesma quando ele diz: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. Amados e amadas, o mundo precisa de Deus. As pessoas precisam de Deus. Eu e você precisamos de Deus para mudar pensamentos, palavras e ações que não combinam com a vontade de Deus. Um cristão pode falar de sua fé, pois ainda há pessoas interessadas em ouvir e encontrar a Deus. Talvez você se pergunte: como, quando e onde devo falar? Só é necessário pedir a Deus: Senhor, dá-me a oportunidade para falar sobre minha fé. Põe em meus lábios as tuas palavras e dá às pessoas a percepção da importância da fé. Quando assim pedimos a Deus, o restante Deus conduzirá pela ação do seu Espírito Santo. Hoje e sempre haverá necessidade do testemunho da fé cristã. Contudo, os grandes testemunhos nem sempre estão ligados às pronúncias de palavras, mas têm o seu ponto de partida na vivência da verdadeira fé, em gestos, ações e também em palavras. Que Deus nos ajude e capacite no viver e falar a partir da nossa fé em Jesus Cristo.
Deus nos abençoe hoje e sempre com a sua palavra. Amém.